Gerenciar um reino não é a tarefa fácil. Você precisa ter lá um campo de trigo para ter um alimento para sua população, uma paisagem bonita composta ali de uma floresta, um lago, um campo, um mar, quem sabe talvez um oceano, para que você possa dar um mergulho. Tudo isso faz o reino ser um reino próspero. E quem faz isso? O rei? Não, o rei faz isso no King Domino. Mas dessa vez você vai seguir o coelho para aprender a ser a melhor rainha. Esse vídeo é um oferecimento Legion Board & Card Games. Acesse www.legioncg.com.br e encontre tudo o que você precisa sobre jogos de tabuleiro, jogos de cartas e acessórios. Coloque a caixa do jogo ao alcance dos jogadores com todas as peças embaralhadas no compartimento maior. Todas elas serão utilizadas na partida, independente do número de jogadores. Posicione a trilha de construtores no centro da mesa. Então embaralhe as 32 peças de construções e forme uma pilha com o lado cinza virado para cima. Então coloque as 6 primeiras peças na trilha, também com o lado cinza virado para cima. Então posicione o dragão na caverna e deixe a rainha próxima a essa trilha. Crie uma reserva com as torres, os guardas e moedas próxima a essa trilha. Cada jogador escolhe uma cor e recebe a peça inicial do seu reino, um castelo que posiciona na peça inicial, um rei, e se você estiver jogando com 2 jogadores, pegue o segundo rei. Para esse vídeo, eu vou fazer um exemplo para 4 jogadores. Então jogamos com apenas um rei. Recebe também um guarda e 7 moedas, que deixam próximo ao seu reino. Agora pegue as 4 primeiras peças de dominó da caixa e posicione-as abaixo da trilha de construtores. Ordene essas peças com a de menor valor em cima e de maior valor embaixo. Então, vire as peças para cima. Agora sorteie as peças de rei para saber a ordem do turno. O primeiro rei a ser sorteado escolhe uma das peças e posiciona o seu rei naquela peça. Faça isso até que todos os jogadores tenham posicionado seus reis em uma das peças. Repare que vamos abrir 4 peças, independente do número de jogadores na partida. Feito isso, abra 4 novas peças da caixa, ordene de cima para baixo, abra as peças e podemos começar o jogo. A ordem do turno será a ordem dos reis de cima para baixo. No King Domino, os jogadores têm 5 ações possíveis para realizar durante o seu turno, sendo que elas precisam ser feitas nessa exata ordem, começando por posicionar a peça de dominó escolhida em seu reino. Depois ele pode coletar taxas, construir, subornar o dragão e, enfim, escolher uma nova peça de dominó para posicionar em seu reino na rodada seguinte. Dessas 5 ações, 2 delas são obrigatórias, que é posicionar a peça de dominó no seu reino e escolher uma nova peça de dominó. As outras 3 são opcionais. Vamos conhecer cada uma dessas ações agora. Primeiro, o jogador deve pegar a sua peça escolhida e posicionar em seu reino. Você sempre deve conectar 2 peças pelo mesmo terreno. Por exemplo, você pode conectar essa peça com essa porque você está conectando a floresta com a floresta. Você pode virar a peça na orientação que quiser. Então pode posicionar dessa forma ou dessa forma, porque todas elas estão conectando a floresta. Mas se você posicionar dessa forma, a floresta não vai estar conectada. Então esse posicionamento é ilegal. O formato do seu reino nunca pode ultrapassar as dimensões 5x5 em um jogo para 3 ou 4 jogadores e 7x7 em um jogo para 2 jogadores. A peça inicial do seu reino conta como uma peça coringa na hora de você posicionar novas peças. Portanto, qualquer território pode conectar a essa peça. Se em alguma rodada você não tiver um posicionamento válido, a peça é descartada e você não vai ganhar pontos por ela. Feito isso, vamos para a segunda ação disponível, que é coletar taxas. Essa ação é opcional. Assim que posicionar uma peça em seu reino, você pode enviar 1 ou 2 guardas para coletar taxas naquele território.
O posicionamento do guarda deve ser feito obrigatoriamente em um dos territórios que você acabou de posicionar. Ganhe uma moeda para cada espaço que aquele território possui. Por exemplo, aqui esse jogador receberia uma moeda, porque existe apenas um espaço de floresta nesse território. Mas se ele tivesse posicionado dessa forma e coletado a taxa aqui, ele teria recebido 3 moedas. Você ainda pode enviar um segundo guarda para coletar taxas no segundo espaço daquele território. Essa ação pode ser feita no mesmo território que exista outro guarda. Por exemplo, se a peça que eu estivesse posicionando nesse momento fosse essa aqui, eu poderia posicionar um guarda aqui para coletar 3 moedas e outro guarda aqui para coletar mais 3 moedas. Após a coleta de taxas, o jogador pode construir. Essa ação também é opcional. Para construir, você precisa ter pelo menos uma cidade em seu reino, que são os territórios da cor vermelha. E você pode construir em uma cidade adicionada nesse turno ou em um turno anterior. Escolha um dos prédios disponíveis na trilha. Pague o valor mostrado abaixo da peça escolhida. Então pegue ele para você. Antes de posicionar o prédio em uma de suas cidades, repare se ele possui algum bônus imediato, que fica no canto superior esquerdo da peça. Esse bônus pode ser receber novos guardas ou torres. Então, pegue a quantidade indicada na peça e coloque em sua reserva. Então, vire a peça para o lado vermelho e posicione em uma de suas cidades. Se essa peça te forneceu torres, posicione aquela quantidade de torres na peça. Assim que seu reino atingiu o maior número de torres entre todos os reinos, mesmo que seja empatando com quem já tinha mais torres, pegue a rainha para você. Enquanto você tiver a rainha, as construções custam uma moeda a menos para você. Além disso, o jogador que tiver a rainha no final da partida pode posicioná-la em seu maior território e ela conta como uma coroa extra naquele território. Os prédios podem possuir habilidades que te dão benefícios ao longo da partida. Por exemplo, essa habilidade aqui faz com que você ganhe uma moeda extra para cada guarda posicionado em seu reino quando você coletar taxas. Sejam guardas já posicionados no seu reino ou guardas em sua reserva. Esse aqui faz o mesmo para o número de torres em seu reino. E outras construções possuem pontuações de final de jogo. Após a construção, o jogador pode subornar o dragão. Também uma ação opcional. Escolha um prédio disponível na trilha, pague uma moeda ao banco e remova aquela peça de jogo. Então, retire o dragão da caverna e posicione no espaço daquela peça. Essa ação só pode ser realizada se o dragão estiver na caverna. Portanto, apenas um jogador pode realizá-la a cada rodada. Finalmente, o jogador deve escolher uma nova peça de dominó entre as peças disponíveis. Essa é a segunda ação obrigatória do turno. Assim que todos os jogadores tiverem feito suas ações, mande o dragão de volta para a caverna, deslize todos os prédios para o lado mais barato e abra novas peças até completar as 6 peças de construção disponíveis. Forme uma nova linha de dominós disponíveis em ordem crescente de cima para baixo. Em um jogo para 3 jogadores, remova do jogo a peça que sobrou da rodada anterior. Então, uma nova rodada pode iniciar pelo jogador do topo da fileira. O jogo acaba após 12 rodadas, sendo que a última rodada não terá a quinta ação de escolher uma nova peça. Alguns reinos podem terminar incompletos, por conta de posicionamentos ilegais que você teve que enfrentar ao longo do jogo. Então pegue o bloquinho de pontuação e anote cada tipo de pontuação do jogo. Cada 3 moedas vale 1 ponto de vitória. Então verifique para cada tipo de território em seu reino quantas coroas possuem dentro dele e multiplique o número de espaços daquele terreno pelo número de coroas. Por exemplo, esse terreno aqui são 4 espaços de floresta com uma coroa, então são 4 pontos. Um reino pode ter 2 territórios separados do mesmo tipo, como é o caso aqui, que também temos outra área de floresta dentro do mesmo reino. Calcule os pontos dos terrenos individualmente e faça isso para cada tipo de terreno. Então verifique a pontuação de final de jogo de seus prédios. O jogador com mais pontos de vitória é o vencedor, e em caso de empate, o jogador que tiver o território mais extenso
fica com a vitória. Se permanecer no empate, os jogadores compartilham a vitória. O Queen Domino, ele tem uma variante, ou 3 variantes, né? Caso você tenha também o King Domino, de fazer o casamento real, juntando os 2 jogos. Isso possibilita jogos de até 6 ou 8 pessoas e também modalidades em que você pode jogar com times. E isso é tudo que você precisa saber para jogar o Queen Domino. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário, a sua inscrição aqui no Siga o Coelho. Ative o sino também para receber as notificações do YouTube. Eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.